Bom, pessoal, primeiramente eu quero começar essa live. Hoje nós vamos falar sobre bloqueios mentais e eu quero que você comece essa live respirando fundo, acalmando a sua mente, o seu corpo. Mais uma vez, respire bem fundo e relaxe. Nós vamos falar um assunto que tem afetado a vida de muitas pessoas. Então, é preciso que vocês estejam abertos a receber essa informação. E para isso é preciso a gente poder respirar fundo para entrar oxigênio, oxigenar o cérebro. Enquanto isso, algumas pessoas vão entrando. Hoje o tema vai ser, como eu já falei, bloqueios mentais. Vou falar para vocês quais os bloqueios mais populares que afetam a vida das pessoas. Você que já entrou, a Bruninha já tá online. Fala para mim se o som tá bom. Tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Então, pessoal, um dos bloqueios que mais afeta a vida das pessoas e que tem impedido muitas de agir, de seguir em frente, na verdade, assim, primeiro que eu gostaria de falar para vocês, eu gostaria de explicar para vocês o que é um bloqueio mental. Quando você é criança, você vai absorvendo toda a informação, tudo que você vai aprendendo até os 7 anos de idade, tudo que seus pais falam, as pessoas ao seu redor, seus professores, e aquilo dentro de vocês, aquela informação vira um paradigma, aquela crença, porque você é tão repetitivo na sua mente, aquela informação, e isso vira um paradigma. Quando isso não é positivo, isso vira um bloqueio, uma crença limitante. E isso tem afetado a vida das pessoas ao longo da vida porque elas não sabem como lidar com isso. Então, um dos bloqueios que mais afeta a vida das pessoas, eu acredito que seja o bloqueio de não merecimento. O pessoal tá entrando. Oi, Felipe. Tudo bem? A Bruninha já entrou. Eu quero que vocês escrevam aí qual o bloqueio que vocês já identificaram na vida de vocês. Que tipo de bloqueios vocês conseguem perceber? O bloqueio de aprovação das pessoas, né? Ou de não merecimento também, tá muito ligado um com o outro. Porque você cresceu, né? Muitas vezes sendo rejeitado, na verdade nem sendo rejeitado, mas seus pais não tinham tempo para te dar atenção, eles não queriam te machucar, mas acabavam te protegendo demais e você se sentia que não era merecedor daquela atenção, daquele carinho. E isso travou você. Então hoje, quando você vai fazer qualquer coisa, você precisa da aprovação dos outros. Você acha que você não é merecedora, né? Quando vocês têm que entender uma coisa. Quando eu entendi isso, eu também tinha esse bloqueio. Quando eu entendi que quando eu fui gerada no ventre da minha mãe, eu já tinha sido aprovada por Deus. Porque milhares de espermatozoides tentaram entrar lá. Mas eu consegui. Então eu já fui aprovada, eu fui aceita por Deus. Tanto é que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Não me canso de falar isso, porque tem que entrar na mente. Enquanto não entrar uma reprogramação na mente de vocês, para quebrar esses paradigmas, para mudar essas crenças,
não vai mudar a vida de vocês, não vai haver uma transformação. Então, quando você vive para agradar o outro, é porque você precisa da aprovação do outro, né? Quem faz sentido? Faz sentido para vocês? É verdade. Então, quando você passa a olhar para você, para o seu eu, e você entende que você já foi aprovado por Deus, pelo o ser superior que te criou, você não precisa mostrar para ninguém o quão suficiente você é. Porque você já é suficiente, você já é perfeito. Se você pegar um papel e anotar tudo que você já realizou na vida, você vai ver que você não precisou de aprovação de ninguém para fazer isso que você fez. Mas na sua cabeça você sempre ficou pensando: ah, eu faço isso para mostrar pro fulano, eu vou conquistar isso porque eu quero mostrar para minha mãe, eu quero provar que eu sou melhor, que eu sou capaz. Né? Então, é uma necessidade que as pessoas têm, e para que elas possam quebrar esse bloqueio, elas precisam descobrir de fato a sua identidade. Descobrir que você já tem essa aprovação. Sabe, é engraçado porque no nosso dia a dia é natural, nós vivemos num mundo onde existem outras pessoas e a gente quer até agradar. Mas você tem que entender uma coisa: agradar o outro porque você quer abençoar aquela pessoa é uma coisa. Agora você ficar o tempo inteiro se policiando, se cobrando, porque você precisa fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Ai, que se o outro não me achar, ai meu Deus, será que tá bom? Isso vai te travar, isso vai te bloquear cada vez mais. Faz sentido para vocês? Então, deixa eu ver um pouco aqui os comentários. Exatamente, o Felipe tá falando aqui, temos que priorizar as suas escolhas, as nossas escolhas, exatamente. Porque o outro só vai te aceitar quando você se aceitar. Você já percebeu, às vezes você vai falar assim pra alguma amiga, assim, alguém próximo. Tipo, você pôs uma roupa. Aí você não tá gostando daquela roupa. Aí você vai perguntar pra pessoa: ai, o que você tá achando dessa roupa? Você já vai meio com uma rejeição, esperando uma rejeição. A pessoa vira pra você e fala assim: ai, não, acho que não tá legal. Por quê? Porque ela te vê como você se vê. Entende? Então, é muito importante a gente perceber essas coisas. O não merecimento é muito relacionado a isso, porque você, quando criança, muitas vezes seu pai falava assim pra você: você só vai ter isso se você fizer aquilo. Se você não fizer a tarefa, a lição de casa, você não vai brincar. Então você, às vezes, não fazia, e aí você começou a se achar, colocar dentro de você que você não merecia aquilo, porque você não foi capaz de fazer, você não merece. E aí você passa a vida inteira achando, você foi feito, criado para prosperar, para viver uma vida extraordinária, mas você acha que você não merece essa vida, que isso não é para você. Você vê pessoas ao seu lado prosperando, conquistando, mas você acha que isso não é para você. Ah, fulano não, mas o fulano, nossa, ele é assim, ele fala assado. Eu não mereço isso. Mas vocês têm que entender, eu bato nessa tecla, porque enquanto isso não ficar, entrar no seu cérebro, ficar na sua memória, você não vai entender. Nós fomos criados para vencer. Nós fomos criados por Deus. Então Deus já nos aprovou. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para desfrutar do melhor dessa terra. Mas você vai, ao longo da sua vida, sua infância, vai sendo colocado na sua cabeça informações e vai criando bloqueios e você não consegue destravar isso. Entendeu? Bom, então falei de não merecimento, a necessidade de aprovação. Uma coisa também que eu quero falar pra vocês é que, assim, o bloqueio, isso aí foi, ao longo de muito tempo, foi na minha cabeça, de escassez. Eu trabalhava, conquistava até alguma coisa, mas
tipo, né, não fluía, não passava daquilo. Por quê? Porque na minha cabeça ia faltar, não tinha, ai, não vai dar para todo mundo, né? Então, assim, vocês têm que entender que você foi criado para prosperar. Tudo já é seu, né? Como eu falei na live anterior, Deus criou o mundo e depois criou o ser humano. Deus não criou o ser humano e depois criou as coisas. Deus não criou você para as coisas, Deus criou as coisas para você. O problema é que a pessoa ela fica tão magoada e ela fica querendo ter as coisas, querendo fazer as coisas e esquece de ser o que ela nasceu para ser. Esquece de ser e viver o propósito de vida que Deus criou para cada um de nós. Pessoal, você tá gostando dessa like? Aperta aqui no aviãozinho, compartilha a like ou a live para outras pessoas, para que outras pessoas possam ver, tá bom? Isso é uma forma também de generosidade, porque assim você ajuda outras pessoas que precisam ouvir isso que nós estamos falando aqui. Você tem que entender também uma coisa, veja bem. Deus nos criou para prosperar, certo? Se você já entendeu. Só que Deus não deu nada na nossa mão. É engraçado que quando Deus disse para Adão, vai e governa sobre a terra, quer dizer, domina sobre as aves do céu, os peixes que estão embaixo da água, tudo está na terra. Então Deus não deu nada na mão de Adão. Deus falou, vai e governa. Então nós temos que entender isso. Nós temos o direito de prosperar, mas nós precisamos tomar posse desse direito. Olha, a natureza ela é tão perfeita que se nós observarmos tudo, né, Deus fala conosco o tempo inteiro. Eu costumo falar assim, que o universo nos dá sinais, né? Ele sempre nos dá sinais de coisas que a gente precisa aprender. E você vê, por exemplo, a vaca. A vaca, e o bezerro nasce, a vaca tem leite. Mas ela não dá o leite pro bezerro. O bezerro tem que vir mamar nela. Quer dizer, ela tem a prosperidade que o bezerro quer, mas pro bezerro poder mamar, ele precisa vir até ela. Então é assim como Deus. Deus ele nos deu o direito. Nós precisamos tomar posse desse direito. Então isso, muitas vezes, por ter um bloqueio de escassez, você fica sempre achando que vai faltar, que não vai ter. Então, eu tenho que correr atrás, porque... Aí você fica a vida inteira correndo atrás, porque realmente, você tá correndo atrás, você nunca vai chegar. Então, você tem que parar de correr atrás. Simplesmente você tem que seguir o seu propósito e deixar as coisas fluírem na sua vida. Percebe? Então, são bloqueios assim extremamente que realmente afeta muito a vida das pessoas, e eu tenho percebido que isso nos impede de seguir, né? Uma das coisas também que acontece é um bloqueio de procrastinação, né? De desistência. Você acaba sempre desistindo de tudo que você começa. E aí você vai falar assim, caramba, eu tinha um plano tal, imaginei, fiz o cronograma, tudo perfeito, mas eu comecei e eu não consigo concluir as coisas, eu começo e paro pela metade. Essa crença foi implantada na sua vida quando você quando você era criança e alguém falou pra você, te prometeu uma coisa que não cumpriu, e você entendeu que não valia a pena você concluir as coisas porque você não ia ganhar aquela recompensa. Então, às vezes, você começa esse processo do que você precisa, só que aí você para no meio do caminho porque você não acredita no resultado, você não acredita no que vai dar certo. Por isso que é muito importante, antes de você começar qualquer coisa, já visualiza o que você quer, já visualiza aquilo materializado. Por quê? Porque primeiro você vê no córtex mental, você escreve como você quer, o que você quer que aconteça, porque você pensa
materializa, né? Assim, escreve, e depois você passa para o universo a fé, que seria a crença de acreditar que aquilo já existe, né? Dessa forma, você consegue mandar uma informação pro seu cérebro que você, fazendo aquilo que você se propôs a fazer, você vai ter aquela recompensa no final. Tanto é que a Bíblia fala, né? Mas melhor é o fim das coisas do que o começo. Por quê? Porque o fim é o resultado do que você começou a fazer. Mas como você vai ter resultado? Só se você terminar. Então, muitas vezes você fica procrastinando, fica assim, deixando pra lá, deixando pra trás coisas que você gostaria de fazer. Por exemplo, às vezes você acha assim que não é merecedor. Aí você faz tudo pros outros. Quando é pra você, você acha que não vale a pena. Por quê? Porque você acha que a recompensa não vai valer a pena. Então você acaba deixando para depois. Você coloca-se sempre em último plano. Quando na verdade é muito forte, gente. Olha, a Bíblia, ela é um dos livros mais lidos no mundo. Não tô falando aqui de religião, tá? Eu tô falando aqui de princípios de vida. E quando Jesus falou, amai ao próximo como a ti mesmo, pensa bem, vamos pensar bem aqui, nesse versículo que Jesus falou, uma sabedoria, não é? Então ele está dizendo assim, se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Então, se ame primeiro. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é muito egoísmo. Não. Você só dá o que você tem. Se você não tiver, como é que você vai dar? Quando você tá lá no avião, a aeromoça fala, se acontecer algum acidente, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque em você para depois colocar na criança. Por quê? Como é que você vai fazer algo se você não fizer por você? Né? Então, gente, é muito importante vocês definirem esses tópicos na vida de vocês. Porque somente quando vocês tiverem clareza sobre isso, então vocês vão conseguir identificar esses bloqueios e quebrar os bloqueios, tá? Existe 3 zonas na vida da gente que a gente muitas vezes tem medo de enfrentar, né? Isso mesmo, o Felipe tá dizendo aqui, o famoso empurra com a barriga. A Bruninha tá dizendo aqui, estou me amando agora. Isso mesmo, tem que se amar. Não espere dos outros. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Talvez nunca ninguém falou isso pra você. Ninguém vai vir te socorrer. Se você estiver no fundo do poço, lá no oceano, ninguém vai vir te resgatar. Sabe quem é que pode te tirar de lá? Você. Se você estiver no fundo do poço, pare de cavar. Pare de cavar. E em vez de você cavar, procure meios de ir para cima. E se você estiver lá no oceano, para de nadar contra a maré. E deixa a onda te levar, porque a onda vai te levar pro raso e você vai conseguir sair. As pessoas têm o hábito de achar, de se vitimizar, ficar com mimimi, achando que, ai, mas coitadinha de mim. Ai, mas eu sou tão boazinha pras pessoas. Ei, e você? Você é boazinho pra você? Quantas vezes você foi dormir com a consciência pesada, achando que não fez algo pra alguém, se culpando, e depois a pessoa nem valorizou o que você fez? Então, gente, é muito importante que você comece a se amar. Você transborda, né? A Bíblia também fala. Eu vou falar, gente, olha, para quem não me segue há muito tempo, eu vou sempre falar referências bíblicas, porque para mim, Jesus foi um dos maiores líderes que existiu na face da terra e ele veio trazer códigos poderosos. O problema é que a religião, ela te cega, ela não deixa você enxergar o que Deus quer para sua vida.
né? Então, Jesus mesmo falou, o coração fala, quer dizer, a boca fala do que está cheio o coração. Como é que você vai passar amor, você vai passar honestidade, você vai passar carinho, se você não tem, se você não faz para você mesmo? Você, mulher ou homem, quantas vezes, o que você fez, ou melhor dizendo, o que você fez hoje que te agradasse? Eu, por exemplo, eu tô num propósito de acordar às 5 horas da manhã. Eu até fiz um post aqui no Instagram, acho que vocês devem ter visto. Por que eu resolvi fazer isso? Porque eu assumi um propósito comigo. Eu também procrastinei por muito tempo. Eu também, todos esses bloqueios que eu tô falando pra vocês são bloqueios que eu identifiquei na minha vida. Só que ninguém veio me resgatar. Enquanto eu não decidi, chega, é hora de eu fazer algo por mim. Gente, ninguém vem fazer nada por você. As pessoas, elas podem te dar uma palavra, um incentivo, mas ninguém vai tirar o que tá dentro de você. E outra coisa, deixa eu te falar também aqui uma coisa que ninguém nunca te falou. A inveja vem dos que estão à sua volta. Os que estão à sua volta, acredite, são poucos os que querem que você vá pra frente. Sabe por quê? Porque eles também são cheios de bloqueios e eles pensam assim, não, se eu não vou, não, tá bom, fulano não foi, tá ótimo, então ele tá igual a mim, tá, beleza, vamos ficar assim como tá. Quando você começa a ir, ele vê que você quebrou os bloqueios, começou a avançar, ele começa a se incomodar. Fala aqui, a Bruna tá falando, é verdade, Felipe, é isso mesmo. Isso aí. A Bruna perguntou aqui, ó, por que a infância tem tanta influência em nossa vida adulta? Porque, entenda bem, quando você nasce, seu cérebro tá maravilhoso, do jeito que Deus criou. Se ninguém colocasse nada, é só você tirar pelos animais. Os animais, eles seguem o ciclo da sua vida. Por quê? Como eles não são racionais, ninguém coloca nada na cabeça deles e eles conseguem o ciclo. Então, quando a gente nasce, não tem nada. Então, já é comprovado, muitos de vocês já devem saber, que a nossa personalidade, o nosso caráter é gerado até os 7 anos de vida. Por quê? Porque até aquele momento eu não sei nada. O que eu sei é o que o meu pai fala, o que minha mãe fala, meus professores, meus irmãos, as pessoas minha volta, babá. Então, aquilo vai entrando na minha mente, vai entrando. Eu não sei se aquilo... O cérebro, vocês têm que entender uma coisa, como o cérebro funciona. É muita coisa, gente, pra falar. Não vai dar pra falar tudo em uma live. Eu quero focar mais nesses bloqueios, tá? Outro dia a gente faz com outros temas. Mas só pra esclarecer, respondendo a pergunta da Bruninha aqui. O cérebro, ele não entende passado ou futuro. Ele entende o presente. Então... Quando é colocado na cabeça dele uma coisa lá atrás, ele vai sempre trazer para você essa informação como se fosse presente. Por isso é criado esses bloqueios. O cérebro, ele sempre vai querer te proteger. Você não acredite nisso. Você não tem esses bloqueios, seu cérebro não faz isso com você, te sabota, procrastina, porque ele é mau. Ele quer te proteger, sabe por quê? Ele fala assim, ó, por exemplo, aconteceu alguma situação na sua vida na infância ou até na fase adulta, que te deram uma pancada e aquilo te prejudicou muito. Quando aconteceu aquela outra situação de novo, o que seu cérebro vai fazer? Não, opa, peraí, isso não. Isso aí vai me machucar. A mesma coisa, às vezes a pessoa tem muitos relacionamentos, todos relacionamentos fracassados. Aí quando você vai conhecer outra pessoa, o que seu cérebro vai dizer? Calma, cuidado, porque você já se machucou. Faz sentido pra você? Fala aqui pra mim, se acontece isso com vocês. Então, aí fala assim, mas então tá bom, tá isso no meu cérebro, como eu vou mudar isso? Reprogramação mental, tá escrito na Bíblia. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Gente, foi isso que Jesus veio trazer pra nós. Porque enquanto nós não colocarmos informação nova, reprogramação mental, sinto muito, você vai continuar do jeito que você está, tá? E um dos fatores principais pelos quais as pessoas não quebram esses bloqueios,
Ou às vezes você até já começou a estudar sobre isso, alguma coisa ou outra já melhorou na sua vida, mas você ainda tem umas coisinhas que tá lá no fundo. É porque você não se comprometeu de fato, de verdade, com a sua mudança. E é por isso que eu comecei a passar para vocês o que eu tenho aprendido. Porque assim, quem me conhece já há algum tempo, né, que segue aqui no Instagram sabe, eu sempre gosto de postar algumas coisas, tudo, mas eu nunca falei sobre isso. Só que eu não estudo isso de agora, eu já estudo isso desde 2015. Só que eu tinha esse bloqueio de aprovação. Eu ficava pensando, não. Mas se eu falar assim, as pessoas vão... e o fulano que me assistiu que sabe mais do que eu? Aí, o não merecimento. Não, mas eu ainda não sei o suficiente. Como eu vou ajudar as pessoas? Eu ainda não sei, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer um curso tal, eu tenho que... Gente, entenda uma coisa. Nós nunca estamos prontos, nunca. Sempre vai ter algo para nós aprendermos. Sempre vai ter algo. Então, a gente tem que quebrar esses bloqueios para quê? Para você se destravar e as coisas começarem a fluir na sua vida. A Bíblia diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Como esses rios vão fluir se você não passar para alguém? Como esses rios vão fluir se você não transbordar na vida de alguém? Percebe? Faz sentido para você isso? Então, eu quero que vocês entendam e reflitam sobre isso. Olha, eu estava pensando sobre essas questões e principalmente sobre o não merecimento. E eu estava me questionando. Falei assim, será que eu me vejo? É até um exercício, tá? Presta atenção, quero que vocês também façam isso, acho que vai ajudar vocês. Será que eu me vejo como Deus me vê? Ou muitas vezes eu me vejo como um fraco, como incapaz, como eu até faço alguma coisa, mas alguém faz melhor que eu. Então, coloca isso no papel. E vocês têm que começar a entender que vocês são filhos de Deus. Vocês nasceram para vencer. Agora, o diabo, muitos aqui não gostam que fale essa palavra, mas eu vou falar. Ele é que é reencarregado de colocar isso na sua cabeça, sabe por quê? Porque para ele não tem mais jeito. Mas para você tem. Então, vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês e começar a enxergar a forma que Deus vê você. Sabe como Deus te vê? Você hoje não se vê, mas Deus já te vê um vencedor, um grande empresário. Às vezes você tem um projeto aí de abrir sua empresa e você fica aí travado porque você fala, não, ainda não é o momento. Deus já te vê um grande empresário. Deus já te vê uma mulher casada. Teu marido, teu marido é maravilhoso. Muitos vão dizer assim, eu queria ter um marido desse. Sabia que Deus já te vê assim? Porque tudo que você se acha incapaz, Deus já te vê como capaz. Tudo que você acha que não merece, Deus já te deu. Ele já existe. Você só ainda não tomou posse. Por isso é importante que você vai refletir, entendeu? Vai colocar no papel. É importante a gente colocar para fora esses sentimentos, essas emoções, para que a gente possa identificar esses bloqueios e cair para cima. Você fala, Paula, para quebrar um bloqueio do medo, de tudo, a única forma é você tomar uma decisão. Você tem que decidir, querer passar por isso. Vai dar medo? Medo vem, porque nós não crescemos com medo, nós não nascemos com medo, nós aprendemos o medo. Se você não enfrentar ele, você vai ficar sempre com ele. Você tem que desaprender. Então, eu tava falando, eu não cheguei a concluir. São 3 zonas na vida que o ser humano, que a gente passa. A primeira é a zona de conforto. Então, tá lá o ser muito legal, tá bom, tenho meu empreguinho, já casei, um casamento assim mais ou menos, mas tá bom, é melhor do que nada, né? Melhor isso do que não ter nada. E daí você fica conformado na sua zona de conforto. Só que deixa eu te falar uma coisa, a sua zona de conforto nem sempre é tão confortável assim, tá? Porque às vezes você tá no emprego
que não paga nem as tuas contas, mas você prefere ficar lá do que sair atrás de um outro melhor, ou do que sair e empreender. Porque é isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas que não estão empreendendo estão ficando para trás. A segunda zona é a zona de conflito. Quando você decide sair da sua zona de conforto e vai para a zona de... É porque você já tomou uma decisão, você quer mudar. Então você vai para a sua zona de conflito. Lá você vai encontrar os obstáculos, as dificuldades. Você vai dizer, porque é melhor eu voltar para a zona lá que eu estava, a zona de conforto. Acredite, seu cérebro vai querer voltar, porque ele não quer mudar. O seu cérebro quer te proteger o tempo inteiro. Mas quando você consegue enfrentar isso, quando você consegue passar por esses medos e bloqueios, você vai para a zona do desfrute. A zona onde você vai desfrutar de tudo que você conquistou. A zona da conquista, na verdade, também podemos falar assim. Por quê? Porque aí sim, quando você estiver desbloqueado, quando você estiver livre de todo o peso, você vai poder conquistar. Olha quem me veio na mente. Jesus falou também assim, o meu fardo é leve e suave. Quer dizer, por que você tem que carregar um fardo pesado, gente? Vocês não têm que carregar. Olha, relaxa. Respira. Eu sou leve. A gente tem que ser leve. As coisas não precisam ser duras. Às vezes você tá numa situação e você fala assim, por que é tão difícil fazer dinheiro? Por que é tão difícil conquistar as coisas? Não precisa ser assim. Isso é uma crença. É uma crença que foi colocado dentro de você. Vamos mudar, vamos quebrar esses paradigmas. Vamos tomar decisões diferentes para que nós possamos ter resultados diferentes. E tudo começa quando você decide mudar, quando você decide enfrentar esses bloqueios. Porque se você não enfrentar, se você ficar, não, tá bom, tá lá dentro, tá guardado, eu nem lembro. Mas ele continua aí. E você não quer mexer porque vai doer, mas ele continua aí. E isso tem te impedido de avançar e de prosperar. E quando eu falo prosperar, eu quero deixar bem claro aqui, eu não tô falando de dinheiro apenas. Claro, prosperar em dinheiro, mas você prosperar é você ter uma vida próspera na sua família, você ter uma vida próspera na sua saúde, você ter uma vida próspera no seu interior, espiritualmente, e sim, ter dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é, como fala assim, o principal, mas ele é o ponto de partida. Porque sem dinheiro, como é que você vai fazer as coisas? Então, Deus já sabia de tudo isso. Jesus foi um dos homens que falou mais de prosperidade e dinheiro do que qualquer outra coisa. Por que ele falou isso? Ele sabia que o dinheiro não era o mais importante, mas ele sabia e sabe que o dinheiro é um ponto de partida. Só que você não pode se limitar a colocar a falta de dinheiro como um fator limitante na sua vida, tá? Isso é uma coisa muito importante que vocês precisam colocar em prática, treinar a mente para isso. Você não ter dinheiro não é um fator limitante para que você conquiste algo. Existem muitas situações que você pode acontecer e você não tem dinheiro. Deixa eu beber um pouco de água. Olha, às vezes você fala assim, eu queria tanto viajar, fazer uma viagem, mas eu não tenho dinheiro. Você já tá mandando a informação pro universo, eu não quero viajar, porque eu não tenho dinheiro, eu não quero. Mas quando você emana, você entende, fala, não, eu vou fazer uma viagem. Esquece o dinheiro. O dinheiro não é o fator principal. Às vezes, aí você fica mandando aquela, como é bom, como seria bom estar lá em Fernando de Noronha, que maravilhoso. Aí você vai falar assim, aí já direto seu cérebro vai dizer assim, não, mas é muito caro, você não pode. Só que você tem que quebrar isso. Por quê? Por que não você não pode ganhar uma viagem? Às vezes você tem um amigo lá que tem dinheiro sobrando, tá sozinho, quer alguém, eu queria tanto fazer uma viagem, que uma companhia dá a viagem pra você. E o dinheiro não foi um fator limitante. Percebe isso que eu tô querendo dizer? Faz sentido? Então, é tão assim,
essas questões dos bloqueios é tão complexo na vida da gente, está tudo tão interligado uma coisa com a outra, que quando você começa a desbloquear, aí as coisas começam a fluir. Porque é como eu sempre falo, não, essas coisas diz respeito mais a você do que a mim. Quer dizer, no meu caso, me diz respeito mais a mim do que ao outro. Por quê? Porque quando eu mudo, o outro muda em relação a mim. Tá? E um ponto também, eu quero falar uma coisa aqui também que me veio à mente agora. Às vezes você tem um cliente, a gente tem o hábito de ser o cliente sempre tem razão. Sim, o cliente sempre tem razão. Mas a razão do cliente vai até onde não ofende você quanto empresa. Por quê? Para você se manter, você precisa do cliente, certo? Mas como é que você vai fornecer para o cliente se o cliente te quebrar? Por exemplo, não, a pessoa não desmerece o seu produto, melhor falar assim. A pessoa vai e desvaloriza o seu produto. Aí você se acha tão inferior, tão não merecedora, que você aceita aquilo. Aí a pessoa assim, eu quero um desconto. Aí você já tá fazendo o melhor preço, mas a pessoa não acha, ela não valoriza o teu trabalho. Aí você vai e faz o quê? Se rebaixa. Tá bom, então, eu vou vender para você. O que você tá mandando pro universo? Então tá bom, ela aceita o menos, então eu vou dar menos para ela. Agora, quando você, claro, a gente tem que ser justa com as coisas, mas quando a pessoa vem até você, e aí você tem o seu preço, porque você tem que entender que você tem um valor, e ninguém vai te valorizar, quem vai se valorizar é você. É você que dá o valor das coisas, da sua vida, em tudo. Então, a pessoa vai e fala assim, eu quero um desconto. O que você pode falar para ela? Eu tenho um preço melhor para te fazer. Porque se você já vai com desconto, tá bom. É uma promoção, é qualquer coisa. Então, você tem que fazer algo que vai ficar bom para você e para o seu cliente. Porque se você não lucrar, como é que você vai ter dinheiro para comprar um outro produto? E isso é em tudo na vida. Tá? Se eu aceito um relacionamento abusivo, um relacionamento que não me acrescenta em nada, que só me humilha, como é que eu vou me levantar todos os dias e ser uma pessoa melhor para aquela pessoa se eu tô aceitando isso? Percebe? Então, eu queria deixar claro nessa live, que vocês, primeiro ponto, que vocês entendam que vocês são imagem e semelhança do Criador. A sua identidade, seus princípios têm que vir do alto. Você foi criada para vencer. Você foi criado para dominar a terra. Você tem noção disso? Deus criou o homem e deu domínio sobre todas as coisas na face da terra. Para de ficar achando que você não é capaz, que você não merece, que precisa da aprovação dos outros. Vá cuidar da sua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Enquanto você não parar de cuidar da vida dos outros e for cuidar da sua vida vai ficar aí parada do jeito que tá, como a minha ficou muitos anos. Então eu quero acordar, eu quero despertar vocês e encorajar vocês a tomar atitudes que tá lá no fundo, que tá uma coisa que você já queria fazer há muito tempo, mas isso tem impedido vocês de agirem. Em qualquer sentido. Então, é muito importante que vocês façam esse exercício de colocar para fora, de escrever, tá? De parar, de respirar, de se comprometer em mudar a sua vida. E pode ter certeza que para mudar a vida não é um dia, 2 dias. Você precisa de uma reprogramação mental. Já está comprovado para você começar a falar para o seu cérebro que você precisa, para uma mudança de hábito, são 21 dias. Uma reprogramação mental são 90 dias. Então você precisa fazer todos os dias. Um dia sim e o outro também. Um dia sim e o outro também. Não é, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Aí lá vem você criando uma crença em você, que tipo, não vale a pena eu fazer. Eu não sou merecedora. Olha você, o seu cérebro se sabotando. Exatamente. O Silva aqui tá dizendo, Gênesis 1:26, dominai, sujeitai e frutificai. E é isso aí, gente. Tem que cair pra cima.
Não tem que ficar achando, colocando empecilho. Enquanto você não fizer isso, você não vai sair do lugar. Você tem que acreditar no seu propósito de vida. Vocês têm que entender isso. Então, eu espero assim que eu tenha sido clara, passado de uma forma clara, para que vocês possam ter percebido. Se você, eu vou deixar gravada essa live. Vai lá, volta. Ficou alguma dúvida sobre os exercícios que você tem que fazer, que você tem que escrever, o que você tem que colocar para fora, assiste de novo, tá? Porque se você não se comprometer com a sua vida, eu tô comprometida com a minha. E eu tô comprometida em te ajudar. Agora, se você não se comprometer, não pegar na minha mão, ou na mão de Deus, ou na mão de quem estiver do seu lado, pra te levar junto, a outra pessoa não pode fazer nada por você. Deus, ele tá sempre nos esperando. A gente que tem que buscar ele. E esse é um dos motivos porque a humanidade tá aí, ó, destruída. Porque as pessoas não querem saber de Deus. É muito bonito falar Deus, mas no fundo, na essência, as pessoas não querem saber. Não querem saber dos princípios que Deus instituiu para nós, tá? Então é muito importante que vocês façam uma autoavaliação, que vocês identifiquem esses bloqueios, para que vocês possam liberar, né? Tanto o perdão para si mesmo, para o outro. Entender que se seu bloqueio é um bloqueio lá da infância, entender que a pessoa fez isso, ela não fez por maldade, ela fez o melhor que ela achava e o que ela sabia naquele momento. Quantas vezes nós não erramos na vida? E hoje a gente fala assim, poxa, se eu pudesse voltar, eu não faria daquela forma. Mas a gente fez o que achava que era o melhor naquele momento. E é por isso que a vida tá aí para evoluir e as oportunidades vão surgindo. Agora, quem vai dizer se você vai mudar ou não, vai aproveitar as oportunidades ou não, esse alguém é você. Tá bom? Não quero deixar muito essa live tão grande, porque eu quero que vocês assistam novamente. Eu vou deixar depois uma caixa de perguntas, tá? Lá nos stories. E eu quero que vocês respondam qual o tema que vocês gostariam que eu fizesse na próxima live. Eu quero agradecer a todos vocês por terem assistido aqui. Foi muito gratificante poder passar um pouco do meu conhecimento para a vida de vocês. E eu quero que vocês entendam isso. Deus te fez para vencer. Você é a imagem e semelhança do Criador. Então você não pode aceitar ser nada menos do que isso. Eu quero que vocês percebam isso. E que vocês passem. Olha, quando vocês acordarem, todos os dias, vocês declaram. Eu quero que vocês declarem. Declare como vai ser seu dia. Declare, eu me amo. Eu sou merecedora. Eu posso. Eu vou conseguir. Se alguém conseguiu, eu também consigo. E todos os dias você faça declarações. É uma oração. Você está declarando, você está falando, mandando informação para o seu cérebro. Quando você fala, o seu cérebro, você está mandando informação. Você tem que aprender a se ouvir. E não é ouvir só de ficar lá dentro da sua cabeça, não. Porque passa milhões de pensamentos o tempo inteiro. Você tem que falar, declarar, escrever. A Bíblia mesmo fala, assim como pensei, sucederás, como fala, aquilo que você determina é o que acontece. Não são bem essas palavras, mas está escrito. Eu vou achar para vocês, é lá em Deuteronômio. Então, se você não fala, como é que vai acontecer? Então, gente, eu quero que vocês reflitam sobre isso, que vocês... Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode me chamar aqui no direct. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu me comprometi com a minha vida, com o meu propósito de vida. E eu me comprometi com a sua. Se você quiser ajuda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Amei estar aqui com vocês. É muito gratificante. Já falei isso, mas vou repetir de novo. É muito gratificante para mim. E eu vou encerrando por aqui, tá bom? Ao longo dos dias aí, das outras lives, a gente vai melhorando, vai trazendo assuntos novos,
porque eu quero agregar valor na vida de vocês. Eu quero dar para vocês o que eu recebi, porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então chegou a hora de eu dar para vocês. Eu já recebi muito, eu já me absorvi de muita informação, mas eu não quero ficar uma obesa espiritual. Eu não quero ficar uma obesa de informação. Eu quero passar para vocês aquilo que tem transformado a minha vida e que vai transformar a sua vida também. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Quem não assistiu, quem tá chegando agora, volta, eu vou deixar salva, tá bom? Para que vocês possam assistir. Compartilhe essa live com os amigos de vocês, com as pessoas que precisam ouvir o que nós falamos aqui, porque é muito importante, vocês estão expressando generosidade. Tchau, vou encerrar agora.